A paz do Senhor. Irmãos, hoje eu quero comentar com vocês a respeito de algo muito interessante. Quarentena na Bíblia. Vamos dar uma geral. Quarentena é um período de isolamento social por algum motivo. Primeira quarentena. Nós temos em Gênesis 8:6, quando aconteceu o dilúvio. Quando Noé entrou na arca com a família e os animais e teve que passar um período ali. Qual o objetivo dessa quarentena? A perpetuação da raça humana. Depois nós temos Êxodo 24 e 18, quando nós temos Moisés no Monte Sinai, porque ele passou um período sozinho ali, para receber as leis de Deus e trazê-las ao povo. Depois nós temos em 1 Reis 19, do 7 ao 8, nós temos o relato de Elias, quando está fugindo de Jezabel, e ele passa por um período sozinho também, aquele episódio que o anjo precisa intervir e o ajudar. E depois, Mateus 4, nós temos o relato de Jesus, porque Jesus passou um tempo sozinho para se dedicar à oração, ao jejum, e então iniciar o seu ministério terreno. Agora vamos analisar a quarentena por doenças. Gente, é fantástico. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo iria peregrinar 40 anos no deserto. Então, o que Deus fez? Deus instituiu regras. Regras de comportamento, regras de higiene, para que o povo pudesse passar por esse período de uma forma saudável. Olha o que diz em Levítico 13:13. Quando você começa a ler todo esse livro e começa a ler em especial a parte da lepra, ali o sacerdote, ele serviria como uma espécie de um médico, não apenas alguém que iria ensinar o povo a adorar a Deus através do tabernáculo, como nós conhecemos, mas o sacerdote deveria atuar como um médico. Então, ele iria olhar a pessoa, iria olhar a pele, se tivesse algum sinal de que fosse uma infecção, de que fosse uma inflamação, ele já iria isolar essa pessoa, tirar essa pessoa do arraial. Por quê? Porque ela não poderia estar passando essa doença para as pessoas. Então, você percebe o primeiro isolamento aqui. Ai, mas era cruel a pessoa ficar sozinha fora do arraial. Mas era uma maneira de prevenir que as outras pessoas não ficassem doentes. Olha o que diz Levítico 15, do 4 ao 27. Deus instituiu a lavagem das mãos, das roupas, o banho. O povo não poderia ficar sem tomar banho. O povo deveria de cuidar da sua higiene pessoal. O povo deveria de cuidar das suas tendas. Olha só, conforme você vai estudando, você vai vendo que Deus disse o seguinte, que se a roupa tivesse lepra, deveria ser lavada, e se a lepra não saísse da roupa, deveria ser queimada. Mas ora, a roupa não tem lepra. Está falando de fungos, está falando de parasitas, está falando de bactérias que, gente, nós, na nossa época, no século XXI, nós temos noção. Mas nessa época o povo não tinha. Só que Deus sabia de tudo isso, então Deus instituiu. Daí a Bíblia usa o termo puro, impuro, limpo, sujo, e a gente fica boiando, às vezes não compreende o que isso quer dizer. É simples, porque Deus queria que o povo não ficasse doente. Então vamos lá. Banho, limpeza dos tecidos, limpeza do lugar. O povo não poderia acumular comida. Lembra do maná? Pegava o maná, o suficiente para comer com a família. No outro dia já estava bichado, já não poderia comer aquilo. E todo dia tinha que levantar. Sim, gente. Era uma maneira de preservar a vida, de ter sempre algo fresco para o seu organismo. Olha, gente, que coisa fantástica. Em Deuteronômio 23, do 12 ao 13, ali foi instituído que as pessoas deveriam se afastar do arraial para fazer a sua necessidade fisiológica, os seus excrementos. Aí Deus disse o seguinte, vocês vão pegar uma vara pequena, vocês vão se afastar mais ou menos uns 2 quilômetros do arraial,
vocês vão cavocar, vão fazer necessidade de vocês e vão cobrir. Olha o que Deus estava ensinando o povo. É fantástico isso. Por quê? Milhares de pessoas no deserto, se não cuidassem dos seus excrementos, olha a proliferação de moscas, a proliferação de bactérias e doenças. Até nesse ponto Deus cuidou do povo. Aí, ainda em Levítico 14, do 8 ao 9, continua falando sobre a suspeita da lepra, que a pessoa deveria ser imediatamente isolada, tratada, depois o sacerdote iria olhar. Se ela estivesse bem, ela voltava ao arraial. Se ela não estivesse bem, ela continuava em isolamento. Tudo isso com o objetivo do povo não adoecer. Aí, Levítico 5, 23 e Números 19 e 16, nós temos também algo interessante, que se a pessoa tocasse em cadáver, em animal morto, ela era considerada impura. E a gente fica pensando, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Do que a pessoa morreu? Não sabemos. Poderia ser uma doença contagiosa, poderia continuar passando para os outros e matando pessoas. Então essas regras de puro, de impuro, de limpo, de sujo, na verdade Deus estava protegendo o povo. E as regras de comida? Não pode comer tal peixe, não pode comer tal coisa, e a gente fica pensando, o que é que tem a ver? Gente, tinha tudo a ver. Você sabe que tem peixes que você come que te faz bem à saúde. Mas dependendo do peixe que você come, te causa infecção, te causa alergia, te causa problemas internos, diarreia, entende? Então Deus estava dizendo para o povo, não comam tais coisas, não é porque Deus é um Deus que não sabia o que estava fazendo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, como ele sempre soube. Então, o que eu acho fantástico é Deus instituir o sacerdote para ensinar as pessoas a adorar a Deus, né? Tem a parte espiritual. E na parte humana, na parte física, ensinar as pessoas a se cuidar, a se proteger, a manter a saúde do ambiente, do local, da casa e do próprio corpo. Olha que coisa linda. Uma coisa é você ficar doente porque aconteceu. Outra coisa é ficar doente por falta de cuidado. E era isso que Deus estava ensinando ao povo. Em outros lugares, as pessoas não tinham esses cuidados. Olha só, excrementos jogados na rua. Se você pegar a história no geral, é triste a história. Excrementos jogados nas ruas, nos rios, sabe? As pessoas iam se contaminando com germes, com parasitas. Gente, os egípcios, apesar da sua sabedoria, apesar do seu conhecimento, eles usavam excremento de pelicano para fazer remédio, pão mofado, urina, sangue de lagarto. Pega a história para você ver. Era uma nojeira que eles usavam para fazer remédio. E Deus sabia das doenças que isso causava. Mortalidade infantil, desidratação, problemas, entende? E Deus falou para o povo, vocês vão peregrinar no deserto, mas vocês vão ter regras espirituais e vocês vão ter regras para cuidar da saúde de vocês, porque Deus queria que o povo passasse por aquela experiência de forma saudável. Eles deveriam estar fortes, porque eles iriam enfrentar guerras, batalhas, lutas. Deus é maravilhoso. Cuidou do povo espiritualmente, cuidou do povo fisicamente e fez o povo herdar a terra como prometida. Olha como Deus cuida de nós. Espiritualmente, moralmente, eticamente e fisicamente Ele nos ensina a viver. Tanto é que os judeus têm regras até hoje de limpeza, de higiene, de cuidado e de alimentação. Que Deus maravilhoso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.